Próxima discussão que eu quero propor aqui é algo que talvez alguns de nós seja mais suscetível, outros menos, mas em algum momento está todo mundo ali vulnerável a realmente acabar sucumbindo para as nossas emoções, né? Alguns que são mais frios e conseguem ter um controle maior, mas nem todo mundo, até porque é horroroso quando a gente acaba invalidado, né? Ali fica nulo quase pelos nossos próprios sentimentos. É uma situação muito angustiante, mas quando você é uma pessoa sensível, que acaba se envolvendo demais com os acontecimentos do dia a dia, isso pode ser ainda mais prejudicial. Afinal, será que pessoas sensíveis sofrem mais? Para responder essa pergunta, ninguém melhor do que a minha querida psicóloga, minha querida amiga, e até outro dia eu descobri, para surpresa da nossa audiência, até uma prima distante. Confere? Verdade. A doutora Pamela Magalhães está aqui com a gente no Morning Show. Verdade. Bom te ver demais, dia a todos. Meu primo agora, gente. Descobrimos isso. Mas é distante. Até explicar, a gente já entra no linha de frente. Essa parte você não precisa falar. Primo. Tudo bem. Primo. A distância a gente resolve. Minha prima. Minha querida prima. Então, gostei. Bom te ver, prima. Vamos lá. Bom, primeiro que esse tema é interessante da sensibilidade, porque fala-se muito do PAS, né? Pessoas altamente sensíveis. E quem são essas pessoas, né? O que é isso? Primeiro que os estudos já mostram que o indivíduo ele nasce assim. 30% da população seria PAS, pessoas altamente sensíveis. Temos aqui o PP no elenco. Close. PP? É mesmo? Ele é. A música, a lema dele é sensível demais, eu sou alguém que chora. Mas eu vou te dizer, e durante muito tempo, essa característica, né, da sensibilidade, ela foi colocada como um problema. Nossa, sensível. Como é maríaca. Nossa, péssimo. Só que, na verdade... Chega de frescura e de mimimi. Vai chorar até quando? Pois é, o mimimi. Só que o que a gente entende é que as pessoas altamente sensíveis, elas são sensíveis, tem o sensorial sensível, né? A questão física também, a percepção sensorial. São pessoas que vivem profundamente as experiências, são pessoas mais apegadas a detalhes, elas conseguem observar mais detalhes, portanto, mais observadoras. Tem a capacidade empática muito maior, porque justamente pela questão cerebral, elas têm mais empatia. Assim como o psicopata não tem empatia, a pessoa altamente sensível, ela tem muita empatia. Então, qual é o segredo, né? O pulo do gato? É a gente perceber que é altamente sensível, não tentar acabar com isso, oprimir as emoções, mas justamente aprender a lidar com as nossas emoções. A gente não pode, isso é muito importante, a gente não consegue evitar que um sentimento surja, tá? Sentimento, ele vem. Negócio que você não tem como segurar. Mas nós podemos sempre gerenciar as nossas emoções. A gente pode aprender a administrar os nossos sentimentos. E, obviamente, que se você é muito sensível, que bom você poder aprender a lidar com isso para o seu bem, né? Senão você acaba padecendo justamente pela sua sensibilidade. Tem muita gente que é o que eu chamo de o poço humano, que acaba ali reprimindo tudo e deixando ali represado dentro de si. Agora, também tem as cachoeiras humanas, né? Que vê qualquer coisa. Minha tia Tete, por exemplo, me veio à cabeça aqui. Vê qualquer coisa, começa ali André, a chorar compulsivamente. Mas eu vou contar uma... Como é que chega o meio termo? Primo, vou te contar algo que você não sabe. Muitas pessoas que são altamente sensíveis, elas não estão chorando rios. Elas estão justamente fazendo isso que você falou. Elas estão segurando, elas estão colocando para dentro. Represando. Elas estão represando muito bem. Então, não é porque a pessoa está chorando que ela é altamente sensível. Tem gente que está com uma depressão maltratada, tem gente que está com uma ansiedade, um transtorno de ansiedade que não foi tratado, que não foi diagnosticado, justamente por ser extremamente sensível, altamente sensível, e não saber exteriorizar sentimentos, ter outras características de personalidade que fazem com que essa pessoa, muitas vezes, ela aparente ser fria, mas não é. Tanto que, uma curiosidade, confundem o diagnóstico do autismo com o PAS, pessoas altamente sensíveis, porque tem algumas características de percepção sensorial também que se assemelham, mas tem grandes diferenças. Enquanto você estava falando aí, me veio à cabeça aquele filme clássico do Rain Man, do Dustin Hoffman com Tom Cruise, clássico dos anos 90, como tem essa hipersensibilidade, né? Fica mais suscetível a ter reações. Tudo bem, no caso dele era um autismo pesado até, mas, enfim, a gente não é algo, é uma vida que é atormentada. Qualquer um que sofre autismo é uma dificuldade a mais que a pessoa tem que lidar. Como é que realmente a gente faz essa diferenciação?
Bom, primeiro que quando você é uma pessoa altamente sensível, você passa por uma experiência difícil e as pessoas que não sabem disso, elas vão apontar para você assim, nossa, mas já passou, já foi, você ainda está nessa? Você ainda está chateado e tal? Por que você fica? Porque o tempo, a profundidade, o impacto que isso chega a você e a maneira que você vai elaborar essas emoções, ela vai demorar, ela vai ser um processo diferenciado. O autismo, a gente já está falando de uma síndrome, a gente está falando de um comportamento com outras características que tem uma inabilidade social, uma dificuldade imensa de fazer o vínculo, uma dificuldade muito grande de conseguir ter a concentração, a atenção e o desenvolvimento em muitas atividades e níveis de autismo que variam de acordo com o espectro, né? Agora, nas pessoas altamente sensíveis, você percebendo isso e aprendendo a lidar com as suas emoções, reconhecendo e usando isso ao seu favor, pode ser algo muito positivo para você. Ô, Pâmela, engraçado, hoje eu estava no café da manhã, eu fui tomar café da manhã com um amigo meu, né, de Brasília, e ele falou um negócio que me marcou, né? Ele falou o seguinte, Felipe, ele é mais velho, tem 65 anos, ele falou, Felipe, eu resolvi ser feliz, né, nos 10 últimos anos para cá. E para eu ser feliz, eu resolvi treinar a minha sensibilidade. Tanto a sensibilidade para amar, quanto treinar a sensibilidade estética, né? Ou seja, antigamente eu ia para o museu, vi uma obra de arte, achava aquilo, qual que é a lógica das pessoas ficarem felizes, emocionadas com essa obra. Então, eu falei assim, eu tenho que me sentir emocionado quando ver uma coisa dessa, tenho que treinar minha sensibilidade para ver graça numa obra de arte e para poder amar também, né? Até porque eu era uma pessoa muito fria, né? E aí eu comecei a me abrir, eu comecei a racionalizar a questão da sensibilidade, treinar a sensibilidade, e por conta da sensibilidade que eu tenho hoje, que é muito mais apurada que no passado, que era frio, hoje eu posso falar que sou uma pessoa feliz, né? Então eu queria que você me falasse, tem uma ligação da sensibilidade com a felicidade? Sensibilidade com a tristeza eu sei que tem, né? E sensibilidade com a felicidade, sensibilidade com o engrandecimento, tem alguma lógica e conexão nesse sentido? Vamos aplaudir eu agora, adorei. Glauco. Belíssima pergunta. Eu achei maravilhoso. Eu, pela minha experiência aqui, quase 20 anos de atendimento clínico, e eu entendo que as pessoas que são sensíveis, elas sentem mais, com certeza, mas elas sofrem mais, com certeza também, mas eu acho que elas conseguem ter uma percepção e uma passagem por essa vida em que elas experienciam melhor, mais intensamente, tudo que lhe é colocado, tudo que lhe aparece. Agora, nós sabermos equilibrar e percebermos o que é nosso, o que é do outro, é importante. Porque as pessoas muito sensíveis, eu sou uma dessas, por exemplo, né? Às vezes, a gente paralisa em lugares. Então, a gente sente uma dor de alguma coisa, a gente fica naquilo, a gente curte aquilo. Então, estagnamos naquela situação e aquilo toma conta da nossa vida. Então, eu perceber a minha sensibilidade, mas também considerar que eu tenho um racional e que tem ferramentas que eu possa desenvolver para conseguir justamente me funcionalizar mais na vida, isso é importante. Porque senão qualquer coisa me derruba, né? Senão qualquer coisa já me envenena. Agora, eu acho que a sensibilidade, ela nos permite vincular de uma forma mais genuína. Perceber uma obra de arte, por exemplo, alguém sensível, tem um olhar a detalhes e de observação e de sentimento e ressonância interna completamente diferenciado. Eu gosto aqui desse momento aqui, sempre, como o PP fez brilhantemente agora, contar histórias, ouvir casos, e você que certamente lida com isso todo santo dia, casos concretos, histórias de vida, traz aqui a partir de algum exemplo, obviamente sem nomear, de um caso bem sucedido nesse sentido, de alguém que estava ali no atoleiro, ali arriado e conseguiu dar uma virada. Qual foi a estratégia? Qual foi a ferramenta? Posso dar um exemplo que acredito que vai ser útil a grande parte das pessoas que viva isso e esteja nos escutando, nos assistindo. Veja, quando nós vivemos algum término, algum rompimento, é uma dor considerável. De acordo com a personalidade de cada um, esse impacto ele vai ser sentido. Se você é uma pessoa altamente sensível, obviamente que você pode parar nisso, você pode se sentir imersa essas emoções e se sentir afogado sem conseguir sair.
A partir do momento que você consegue reconhecer as suas emoções, mas também perceber o que é importante para você, analisar com um pouco mais de discernimentos, pontos positivos e negativos do que você vivia, tentando trazer uma visão panorâmica ampla daquilo que você experienciou, te faz respeitar suas emoções sem se perder nos seus objetivos. É isso. Então, aí você sofre, o sofrimento faz parte, mas você não precisa ficar parado e nem mergulhado, afogado neles. Paralisado. Agora, doutora, como é que a gente faz também para não ser feito de bobo? Porque muitas vezes a minha esposa fala assim, principalmente para fazer negócios, né? Ela fala, você se coloca muito no lugar do outro, mas você depois passa raiva porque você teve muita empatia. Ela fala que eu sou sensível demais a essas questões. Como também eu quero PP, mas também é, viu? Porque eu tô vivendo uma situação, não posso, né, expor aqui, mas de negócio que eu fiz, aí eu fui, me coloquei no lugar da pessoa e a pessoa acabou me passando para trás e eu fui feito de bobo. Eu acho essa história do feito de bobo excelente. Excelente. Porque as pessoas mais sensíveis, altamente sensíveis, as pessoas que são mais sensíveis, elas percebem primeiro com o coração. Né? Então, a gente olha com o coração, né? A gente sente, a gente é impactado. E demora um pouco para a gente perceber as intenções reais das pessoas que são mal intencionadas. Então, demora um pouco. E a sensação que acontece é assim, nossa, fui traído, sou tonto, sou besta, tal. Então, o meu pensamento é, se ser uma pessoa que percebe com o coração é ser bobo, que você continue sendo bobo eternamente. Mas você pode também aprender a considerar que, além de você perceber com o coração, você precisa lembrar que tem pessoas que não são bem intencionadas, existem pessoas que não cumprem o que falam, existem pessoas que teatralizam algo e não é nada daquilo, existem pessoas que provocam em você alguma coisa para te amolecer, por perceber como você é e para depois conseguirem o que elas almejam. Então, nós podemos ser e devemos ser sensíveis, já que isso faz parte de nós. Eu penso que isso pode ser uma virtude e uma ferramenta muito bem empregada e que a gente vai ter muito sucesso com ela. Mas a gente pode também aprender e desenvolver um pouco mais dessa racionalidade, que não vai ser de fora para dentro, não vai ser de dentro para fora, mas de fora para dentro, para a gente conseguir lidar com essa selva que a gente vive. Porque, sim, tem muitas pessoas que se aproveitam desse lado sensível, desse lado passional, desse lado emotivo. Mas ainda entendo que a emoção é um canal que nos permite acessos que essas pessoas não têm. Eu fiquei pensando aqui numa espécie de paradoxo da sensibilidade, no sentido de que a pessoa passa por um momento que a faz, então, por exemplo, uma separação. Então, a pessoa sente muito aquilo. Mas a vida continua passando pela janela, como se diz, né? A vida continua passando pela janela e a vida e o show tem que continuar também aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show vai ficando por aqui. Para todos os nossos ouvintes, compromisso marcado amanhã às 10. Tamo junto, valeu! Em frente a gente segue. Mano, palavra sua. Então, o meu ponto é, quando tem uma ocasião que a pessoa está ali sentindo profundamente aquilo, mas a vida continua passando e ela está insensível para os outros âmbitos da vida. Como desatar esse nó? Exatamente isso que eu tô falando, né? A pessoa sensível ou altamente sensível, ela é uma pessoa que, quando ela recebe um impacto, ela fica paralisada naquilo, né? Ela fica pensando naquilo. Então, terminou o relacionamento, ela só tá naquilo, na relação, no término, na rejeição, no abandono. E aí o trabalho tá passando, as dificuldades, os problemas de casa, os outros comprometimentos. Então, ela precisa desenvolver essas ferramentas racionais para perceber que, olha, essa dor me pega, porque eu sou assim, esse é meu jeito de ser. Por isso que eu falo, isso é muito importante, parece banal, viu, gente, mas não é não. O autoconhecimento é o que nos salva. Total. Porque quando eu sei como eu funciono, quando eu sei como o que me pega, quando eu sei as minhas partes mais vulneráveis e as minhas, claro, as minhas virtudes também, eu consigo lidar melhor com essas adversidades. Eu sei que uma coisa me impacta. Epa, isso me impactou. Eu tô mexida, então agora eu não vou fazer isso, ou então calma, eu preciso respeitar essa emoção, mas também desenvolver ferramentas para fazer alguma coisa que é fundamental para mim, porque ficar refém das emoções, ou então abandonar a vida que continua em andamento, pode com certeza ser prejudicial. Assinam embaixo, cavaleiros? Com toda certeza. Totalmente. É brincadeira. Que aula da minha querida prima agora. Eu vou encher a boca para falar isso. Quer tentar explicar? 15 segundos, candidato. Como é que surgiu esse nosso parentesco? Ah, do parentesco. Bom,
Vou fazer propaganda do meu podcast aqui, Parece Terapia. Se você ainda não assistiu, assista no canal, no Instagram, Parece Terapia. Esta pessoa aqui, meu primo, André, estará em breve em um dos episódios e é uma oportunidade da gente olhar o íntimo e no meio da conversa ele falou que o lado dele mais artístico, o lado dele mais sensível, já pegando para a pauta de hoje, seria da família Oiticica. E eu na hora falei, não vou falar nada porque vai atrapalhar aqui a conversa. E quando saiu a gente foi ver, é um lado da minha família, do pessoal de Alagoas, que tem total aí um parentesco que a gente ficaria aqui 3 dias falando. Mas o fato é que somos primos sim, tá bom? Lá. Por isso que ele tem um lado sensível que muitas vezes não mostra, mas existe. Então vocês olhem em mim, esse lado sensível, e tenho certeza que está ali. Está em algum lugar. Por detrás dessa cara de robô aqui que eu tenho, há um coração, há sentimentos. Mano Ferreira, quer falar? Família de artistas, né? Pois é. Em frente a gente sempre... Obrigado, meu querido. Eu que agradeço, um prazer. Obrigado, um abraço a todos. Olha só,